single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my... Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje, como nós combinamos, né, na semana passada, será a nossa aula de português, tá? Nós vamos fazer aquela revisãozinha básica da classe de palavras, que eu notei muita dificuldade em vocês, ok? Na classe de palavras que nós vamos trabalhar, por enquanto, nós temos algumas classificações, né, das palavras empregadas na frase. Nós vamos trabalhar com oração. Por quê? Já falei com vocês também na aula passada. Oração sempre tem que ter um verbo. É uma frase com um verbo. Porém, não significa que oração seja uma frase, porque uma frase ela pode ter mais de uma oração, ou seja, pode ter mais de um verbo. Quantos verbos tiver, será a quantidade de oração. E uma frase pode ter uma, duas ou mais. Se chama período. Vocês vão trabalhar isso mais pra frente, então não adianta vocês ficarem se preocupando com isso agora. Eu só quero deixar claro pra vocês o seguinte, que por enquanto, né, por hora, nós vamos trabalhar falando oração. Vocês podem falar, na oração tal, vocês vão entender que quando eu falar oração é a frase, tá? Por enquanto isso, oração, frase. Depois eu explico pra vocês melhor. Nós falamos que na classe de palavras iniciais, nós temos que saber distinguir o quê? O substantivo, do artigo, do pronome, do verbo e do adjetivo, né? São os principais, os básicos, porque vocês precisam saber esses para mais para frente entenderem o que é preposição, advérbio e tudo mais. Então, vocês precisam ter domínio desse conteúdo. E para vocês saberem identificar o que é cada palavra na frase, vocês precisam saber o que significa cada coisa. Não adianta vocês quererem ficar chutando e na sorte. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não vai resolver o problema de vocês, porque na prova vocês vão ter que saber o que vocês estão fazendo. Então, gente, sempre que eu perguntar, todo mundo entendeu? Só diga que sim, se realmente entendeu. Se não entendeu, não adianta deixar passar, eu vou deixar pra lá e tal. Não, porque quem vai ficar prejudicado são vocês. Eu não vou me prejudicar nem um pouco, porque eu já estudei isso. Vocês vão se prejudicar, vocês têm que botar isso na cabeça de vocês, tá bom? Então vamos juntos aí levar esse conteúdo, tá? Vamos lá. Substantivo. Escrevam no caderno de vocês o seguinte. Peguem o caderno de vocês. Como isso aqui é um vídeo, eu não preciso esperar vocês pegarem um caderno. Vocês podem dar pause aqui, pegar o caderno e voltar, ok? Vocês vão pegar o caderno de português agora, tá? E para identificar melhor o que são as coisas, eu vou dar umas palavras-chave para vocês. O que é palavra-chave? É mais ou menos o objetivo do que eu quero com relação a cada conteúdo. Vocês vão escrever assim. Vão colocar hífen, né, o famoso tracinho que vocês chamam. E vai colocar assim, nome de alguém, de algo ou de lugar. Então aquilo, tudo no mundo tem um nome, né? Tudo tem nome. Eu tenho um nome, você tem um nome. Se eu falar assim, a porta da minha casa está quebrada. Porta, casa, tudo é um nome, tá? Então, todo nome se chama substantivo. Todo objeto tem um nome, todo lugar tem um nome, toda pessoa tem um nome. Artigo. O artigo, ele sempre vem antes do adjetivo ou do substantivo. O artigo indica se é feminino, masculino, se é um, mais de um, tá? Como assim, professora? Eu não tô entendendo. Então, vamos lá. Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. E como que eu vou saber empregar ele? Como eu disse, ele vem sempre antes do substantivo ou antes do adjetivo. Então, se eu falar assim, vamos por enquanto, como eu só expliquei o que é substantivo até agora, vamos trabalhar nessa vertente. A porta quebrou. Porta. Se eu falar o porta, tá certo? Não, porque o é masculino e porta é uma palavra feminina.
É um nome feminino. Se é um nome feminino, é um substantivo feminino. Então, eu não posso colocar o porta. Tem que ser a porta, porque eu estou me referindo o quê? A uma determinada porta. Agora, se eu falar assim, umas portas caíram. Primeiro, estou identificando que é feminino, porque é umas. Eu podia falar uns portas. Se eu falar uns, tá errado, porque porta não é um substantivo masculino, né? É feminino, então tem que ser umas. Agora, umas. Tá? Eu sei qual porta é. Tá indefinido, né? Eu não sei que porta é, também não sei quantas são. Eu sei que é mais de uma, porque se são umas, é mais de uma. Então, tá indicando que é aí, plural. Não é isso? Um singular, mais de um plural. Por isso que nós falamos que os artigos, eles indicam gênero, que significa feminino ou masculino, e número, que significa um ou mais de um. A quantidade, né, do substantivo. Agora, nós vamos para o adjetivo. Adjetivo é tudo aquilo que caracteriza, é tudo aquilo que dá uma qualidade, tá? Vamos lá. Vou usar a porta, vou continuar com o mesmo exemplo. A porta é velha. Velha. Eu estou qualificando aquela porta. Nossa, que porta velha. Podia ser uma porta nova, uma porta azul, uma porta bonita, uma porta pequena, uma porta grande. Mas não, eu estou dizendo que é velha. Se é velha, eu estou qualificando, eu estou adjetivando, eu estou caracterizando. Tá? Então, dar características a algo ou a alguém é adjetivar, é colocar o adjetivo. Então, adjetivo, vocês vão colocar adjetivo, hífen, qualidade, barra, características, tá bom? Como eu não falei no... Vamos voltar lá no artigo. Então, vocês vão colocar artigo, hífen, feminino, masculino, que é o gênero, tá? Barra, número, um mais de um, para vocês sempre identificarem. Nós temos também os pronomes. Os pronomes, eles podem substituir o artigo com o substantivo. Vou continuar com o exemplo da porta. A porta caiu. Eu podia falar assim, ela caiu. Ela quem? A porta. Estou me referindo a alguém, né? Então, ela é um pronome. Então, os pronomes são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. No pronome, vocês podem colocar assim, pronome, hífen, pessoa. Por quê? É o pronome pessoal do caso reto, que se chama, né, no caso. Então, ele está sempre se referindo a alguém. Ah, tia, mas porta não é uma pessoa e você substituiu. Ok, eu substituí porque eu estou usando o mesmo exemplo e dá para se aplicar da mesma forma, ok? Vamos substituir por uma pessoa para vocês verem como funciona. Vou usar o pronome no plural, tá bom? Então, vamos lá. As crianças brincam na rua. As é um artigo, né? No plural, feminino. Crianças é o substantivo. Então, eu vou tirar. Aí, apaguei. Tirei. As crianças. Aí só ficou o que da frase? Brincam na rua. Brincam na rua quem? Elas. Elas quem? As crianças. Tá? Então, o pronome ele pode substituir sempre o artigo com o substantivo. Gente, nós temos os verbos. Os verbos, eles sempre terminam em R, como vocês já podem ter percebido desde que vocês começaram a estudar em outros anos, né? Segundo ano falou alguma coisa, terceiro ano também. E eles indicam, ele tem 3 indicativos, né? Ação, estado e fenômeno da natureza. Vocês vão colocar assim no caderno de vocês. Verbo, hífen. Aí 3 linhas, da forma que vocês estão vendo aí. Vocês vão colocar ação, fenômeno da natureza e estado. Ação, vocês vão colocar outro hífen e vão colocar assim, algo cometido por nós. Ou seja, algo que você consegue fazer. Correr, andar, comer, sorrir, chorar, tá? Coisas que você consegue fazer, que o ser humano é capaz de agir. Por isso se chama ação, tá? Estudar, caminhar,
Todos esses verbos indicam ação. Toda vez que você for perguntar, do verbo, para saber se ele é de ação, você pergunta, eu consigo fazer isso? Se você conseguir fazer isso, ok, ele indica verbo, tá bom? Agora, ele indica verbo não, ele indica ação. Agora, fenômenos da natureza. O nome já vem dizendo, ó, fenômeno da natureza. É algo que ocorre naturalmente. Por exemplo, nevar, gear, chover, não é isso? Todos esses verbos, eles são fenômenos que ocorrem naturalmente. Vamos à pergunta, eu consigo nevar? Eu consigo chover? Eu consigo gear? Não, eu não consigo. Isso vem da onde? Da natureza. Então, é fenômeno da natureza. Sempre perguntando. Por último, estado. Estado, vocês vão colocar estado, hífen. Vocês podem colocar assim, emocional, sentimental. Não temos controle. É algo que nós não podemos mudar. Por exemplo, o verbo estar. Ela está sentada. Ela está sentada, ok. Mas eu faço alguma coisa para estar? Não, eu simplesmente estou. Não tem explicação. Eu vou estar ou eu vou deixar de estar? Não. Para eu deixar de estar sentada, eu vou precisar fazer o quê? Levantar. Aí é uma ação, porque eu vou levantar, eu vou cometer uma ação. Agora, eu consigo estar? Não consigo. Então, é o quê? Estado, né? É uma coisa que você não controla. Outro exemplo de verbo que indica estado. Ela sofreu um assalto. Sofreu, vem do verbo sofrer. Você consegue fazer sofrer? Você consegue parar de fazer sofrer? Não, é algo que você não controla. O sofrimento é um sentimento que nós não controlamos. Quem gostaria de sofrer? Ninguém, não é verdade? Mas é um sentimento que acontece. Nesse caso da frase, não estamos nos referindo ao sentimento de sofrimento, mas ela sofreu, ou seja, alguém cometeu uma ação com uma pessoa, com ela, né? Então, é estado, é algo que ela não controla, é uma situação em que ela não tem controle, a pessoa não tem como parar ou não aquilo ali, tá bom? Não tem como mudar isso, tá? Então, isso esse verbo indica estado. Ok? Então, gente, agora nós vamos aplicar isso em duas frases, tá? Vamos na primeira frase, uma frase bem simples. A porta está ruim. Sempre usando a porta, né? Porque eu sempre uso como exemplo, que é um exemplo mais simples, tá numa linguagem mais tranquila para vocês entenderem. Quando eu colocar assim na prova, classifique as palavras das frases a seguir. Uma frase, ela é composta por mais de uma palavra, não é isso? Então, quando eu pedir a classificação das palavras, eu quero que você classifique todas as palavras da frase. Como que você vai classificar isso? A frase está aí, a porta está ruim. Você vai colocar a, vai identificar o que é. Porta, vai identificar o que é. Está, vai identificar o que é. Ruim, vai identificar o que é. Ponto. Então, vamos lá. A, eu estou me referindo ao quê? Algo ou a alguém. Como eu sei que é a, eu estou me referindo a algo feminino ou a alguém no sexo feminino, não é isso? Então, se eu estou indicando gênero, já sei que é artigo, né? Se eu estou indicando se é feminino ou masculino, eu sei que é artigo. Porta. O que é uma porta? É um objeto. E o nome do objeto é porta. Se é nome, indica substantivo. Está. É um verbo, que vem do verbo estar, não é isso? Então, eu sei que estar é um verbo. Provavelmente, eu não vá pedir para vocês na prova, pelo menos por enquanto, as indicações dos verbos, tá? Mas é importante vocês saberem identificar, porque vocês sabendo identificar, fica mais fácil, inclusive, de vocês saberem quando é verbo e quando não é verbo, para vocês não se confundirem, tá bom? Então, estar é o quê? É o estado da porta. Nossa, olha o estado dessa porta. Ela está ruim, ela está quebrada. Olha o estado que ela está. Então, estar é um verbo que indica estado, tá bom? E ruim. Eu estou qualificando a porta.
Eu tô dizendo que ela é ruim. Eu podia dizer que ela era bonita, que ela era branca, que ela era grande, que ela era de madeira, que ela era de ferro. Mas não, eu prefiro dizer que ela está o quê? Ruim. Eu estou caracterizando, eu estou adjetivando a porta. Então, ruim é adjetivo, tá bom? Pronto, classifiquei toda a minha frase. Agora, nós vamos para uma outra frase. Ele é um menino educado. Ele quem? Alguém, né? No caso da frase, é o menino. Mas se não tivesse a palavra menino, ele, eu já vou saber que é alguém, uma pessoa, não é? Então, quando é uma pessoa, é pronome. É, vem do verbo ser, né? Que também indica estado. Ele fez alguma coisa para ser menino? Não. Ele simplesmente é menino, é o estado dele. Ele é do gênero masculino. Então, é do verbo ser, é verbo. Está indicando o quê? Quantidade. Lembra que quando indica quantidade ou gênero, é artigo. Então, eu já sei que é artigo. Menino. Menino é o nome do ser humano. É como se chama o ser humano masculino na sua idade, né? Da infância. Menino. É um nome, é uma nomenclatura. Então, menino, se é nome de alguém, de alguma coisa, é substantivo. Já sei que menino é substantivo. Educado. Eu podia dizer que esse menino é chato, que esse menino é bonito, que esse menino é feio, que esse menino é alto. Mas não, eu prefiro dizer que ele é educado. Eu estou dando uma característica dele. Uma característica que ele é muito educado, é uma qualidade. Estou qualificando esse menino. Então, eu estou adjetivando. Então, educado é adjetivo. Agora, se essa frase fizesse parte da prova e eu falasse assim... Agora, se tivesse numa prova e tivesse a seguinte situação. O menino é educado. Aqui está. Ele é um menino educado. Vamos esquecer. O menino é educado. E eu pedisse assim. Substitua o artigo e o substantivo pelo pronome. Artigo. Começou. Artigo indica gênero ou número, né? Ou quantidade. Então, menino é o. O tá indicando que ele é menino, que ele é masculino. Então, eu já sei que o é o artigo. Se é para substituir, então eu já sei que eu vou ter que tirar o o. E substantivo, eu já sei que é menino. Então, eu vou tirar o e vou tirar menino. Vai ficar assim. É educado ou é muito educado. Então, é educado quem? Eu é educado? Não, ele. Então, ó, o menino eu sei que se refere ao quê? A uma pessoa. Se é uma pessoa e está no seu gênero masculino, não pode ser ela. Se está no seu gênero masculino, é ele. Ele é educado. Então, isso seria substituir o artigo e o substantivo por um pronome. Ok? Espero que vocês tenham entendido a explicação. Espero que não tenha ficado confuso. Eu sei que nossas aulas online não chegam nem perto das nossas aulas presenciais. Mas, assim, eu procuro dar o meu melhor e fazer de uma forma com que seja claro para vocês, tá? Então, vocês vão fazendo as atividades que eu pedi para vocês pegarem na escola, que eu preparei, né, para vocês fazerem, que nós vamos exercitar em aula. Nós vamos corrigir, tirar dúvida e tudo mais, tá bom? Beijo!